Glória a Deus. A graça e a paz, amém, irmãos? Pode se assentar, pode se assentar. Uma alegria, um prazer estar aqui junto com os irmãos. Agradeço ao meu amigo, pastor Simval. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra nessa noite, pensar uma palavra, né? Sobre o tema trazendo as marcas de Cristo. Diz assim, Gálatas capítulo 6, 17 e 18. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Trazendo as marcas de Cristo. Toda pessoa, ao longo da sua vida, ela adquire marcas, e essas marcas, às vezes, elas passam a fazer parte da sua vida, e às vezes, para sempre. As marcas mais comuns são aquelas que a gente recebe na infância, quando aprendemos a andar de bicicleta, quando caímos de uma árvore, quando cortamos o pé, às vezes fica a marca que quebrou um braço, marcas como catapora. Eu não sei se alguém aqui traz algum tipo de marca assim, mas há pessoas que carregam outros tipos de marcas em sua vida. São as marcas emocionais, causadas por relacionamentos que foram rompidos, por rejeição que sofreram, conflitos que viveram em algum momento na sua história. Veja, são marcas externas, como cicatrizes, mas também são marcas internas. E quando esse texto aqui, ele fala de um tipo de marca diferente, Paulo fala de um tipo de marca que trazia no seu corpo. Não são marcas que caiu na infância. Ele fala que eu trago as marcas de Cristo. E quando Paulo fala dessas marcas, ele não está falando isso aqui com uma atitude de revolta, de queixa, de lamentação. Não. Ele fala como uma expressão da graça de Deus na sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje sobre esse tema, trazendo as marcas de Cristo. Porque no tempo de Paulo, era comum para algumas pessoas carregar marcas no corpo. É que parece que eles estão conversando e alguém fala assim, olha, eu tenho essa marca. Ah, eu tenho essa marca. Ah, eu tenho aquela marca. E parece que Paulo fala assim, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais eram as marcas mais comuns naquela época? Eu quero fazer um paralelo com você nessa noite. A primeira marca é a marca de propriedade. Eu disse a marca de propriedade. Então, no tempo da escravatura, o senhor, o dono ou o patrão, o que ele fazia? Ele marcava os escravos com um ferrete incandescente, de maneira que a marca ela ficava indelével. Aquela marca jamais sairia. Cada vez que um senhor comprava novos escravos, a sua primeira providência era pegar um ferrete em brasa e marcá-los com as iniciais do dono, determinando assim o seu direito de propriedade. Portanto, o que era um escravo? Alguém que possuía um dono. Escravo, ele era alguém que não possuía vontade própria. Não era alguém que possuía direitos. Era alguém cuja vida inteira pertencia a um dono. Então, essa é a primeira marca que nós precisamos carregar, a marca do escravo.
daquele que foi comprado, daquele que não pertence mais a si mesmo. Quantos foram comprados aqui? Quantos foram comprados aqui? Hoje está completamente fora de moda falar de escravidão. Na verdade, a sociedade já enxerga de maneira negativa até mesmo o fato de um funcionário ser chamado de empregado. O chique agora é colaborador, porque empregado ou funcionário é ofensivo. Então, se de repente o pastor Álvaro, o pastor Simval, começar a pregar que todo cristão é um empregado de Cristo, isso iria gerar uma reação em cadeia. Muitos se revoltariam, mas Paulo diz que nós somos escravos. E escravo é pior do que empregado, porque empregado tem direitos, empregado tem carga horária, empregado pode pedir demissão, empregado pode não querer mais trabalhar para o patrão, mas o escravo não tem essa escolha. O escravo, ele está à inteira disposição do seu senhor. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, diz assim: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é o que, irmãos? É escravo de Cristo. Aí você pode me perguntar, pastor, nós somos escravos ou somos filhos? Porque nós às vezes até cantamos, né? Não sou mais escravo. Nós somos o quê? Na verdade, nós somos as duas coisas. Do ponto de vista da regeneração, nós somos feitos filhos de Deus, mas no ponto de vista do nosso resgate, nós fomos feitos escravos, porque fomos comprados por Ele e pertencemos a Ele. Irmãos, isso significa que no momento em que você aceitou a Jesus, no momento em que você recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo veio com ferro incandescente e selou você. Qual é a sigla? Propriedade exclusiva do Senhor. Eu queria que bem carinhosamente você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: você não se manda mais. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, vamos ler bem forte? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Então essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Ao nos resgatar, Jesus tornou-se não apenas nosso Salvador, mas também o Senhor da nossa vida. Muitos cristãos até entendem que Ele é o Salvador, mas poucos cristãos entendem que Ele também é o nosso Senhor. Do ponto de vista de Salvador, Ele nos salva, mas do ponto de vista de Senhor, é Ele agora quem manda. Alguém dá uma glória a Deus aqui? Então não tem mais esse negócio de que eu estou na igreja, mas faço o que eu quero da minha vida. Não tem mais esse negócio, eu vou para a igreja, mas eu é quem me manda, eu faço o que eu quero. Não, você agora tem um Senhor sobre a sua vida. Ele não só te salvou, mas Ele quer também ser o Senhor da sua vida. Você não vai mais aonde você quer, você não fala mais o que você quer, você não anda mais com o que você quer. Tudo que nós precisamos fazer agora é se submeter ao senhorio do Deus Todo-Poderoso. Alguém está comigo? Dá uma glória a Deus aqui? Alguém pode aplaudir ao Senhor? Se você foi comprado, resgatado, você é propriedade exclusiva. Entendeu? Isso está muito difícil hoje, porque as pessoas hoje elas querem servir a Deus, serem salvas pelo Senhor, mas elas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, você jovem, você que está aqui. Depois que o Espírito Santo selou você com ferro, com fogo incandescente, propriedade exclusiva de Deus, você estragou para o mundo. Se desviar, vai passar vergonha. Por quê? Porque você vai chegar lá naquele ambiente e as pessoas vão falar: você não é crente? Diga para pelo menos 3 aí: se desviar, vai passar vergonha.
Você está cantando isso aí, mas você não é crente? Você está falando isso aí, mas você não é crente? Porque ainda que até esteja encoberto com alguma poeirinha, mas a marca está aí, você é comprado, você é propriedade exclusiva do Senhor. Levante as suas duas mãos, você que é propriedade exclusiva, diga: eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Diga: eu fui comprado com sangue precioso na cruz do Calvário. Se você é esse, se você é essa, glorifique e exalte ao Senhor nessa noite. Mas ainda tem muita gente que está na igreja, mas eu faço o que eu quero. Quando chega o carnaval, nós fomos estragados para o mundo, irmãos. Nós só temos agora uma opção. Qual, Senhor? Nos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E você, jovem, quando você estiver na sua escola, na sua faculdade, em qualquer outro lugar, lembre-se disso. Essa marca vai te acompanhar. Espírito Santo está na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Na antiga aliança, o Espírito vinha e saía. Na nova aliança, não é mais visitação. Na nova aliança é habitação. E uma vez que você se uniu a Cristo, você se torna um com Ele. Onde você vai, o Espírito Santo está aí dentro de você. Porque agora você é morada do Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo. Alguém dá uma glória a Deus aqui? Então não tem esse negócio de que vou lá, que o Espírito não... A única coisa que pode fazer hoje é entristecê-lo, é apagá-lo. Mas onde você vai, a marca vai te acompanhando para a glória do Senhor Jesus. Então diga para mais ou menos 3 irmãos aí: você foi marcado. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Olha aí, Deus tem ciúme de você, hein? Alguém está comigo? Dá glória a Deus aqui, irmãos? Qual é a primeira marca? É a marca da propriedade. No dia em que você se converteu, estragou para o mundo. Mas nós temos também uma segunda marca. E que marca era essa ou é essa? É a marca do serviço. O segundo tipo de pessoa que tinha marcas em seu corpo era o soldado. Muitas vezes o soldado tinha o seu corpo marcado com as iniciais do seu comandante, como um gesto de lealdade, de que jamais iria trair, jamais iria se unir ao exército inimigo. Isso às vezes, irmãos, lhe custava a vida. Por quê? Porque quando um soldado desse era capturado, ele não podia negar a quem ele servia, por causa da marca do serviço. Todos sabiam que comandante ele servia. Olha, hoje é muito comum, quando um jovem entra para uma facção, o que ele logo faz? Coloca a marca da sua facção. E se esse soldado, pode passar, se esse garoto aqui, que está nesse exército, é capturado por uma outra facção, o que acontece? Misericórdia. Então o soldado aqui, ele corria também esse risco. Portanto, a marca do soldado é também a marca do serviço. E esse é um outro aspecto da vida cristã que está fora de moda em nossos dias, que é a consagração ao serviço de Deus. Nós fazemos parte da geração do entretenimento. As pessoas querem servir a Deus desde que não gere incômodo. As pessoas querem servir a Deus desde que não gere sacrifício, desde que não gere nenhum tipo de desconforto. Como é que a gente vê, irmãos? Eu sou pastor de igreja, vai fazer ano que vem 25 anos. 25. Como é que a gente vê a igreja hoje? A gente vê a igreja, 2 atrás empurrando a carroça, 2 na frente puxando a carroça e uma multidão em cima da carroça. A carroça fica pesada. Mas há uma marca aqui que é a marca do serviço. Eu vim aqui para te pedir nessa noite para você descer da carroça. Diga para pelo menos 3 aí, desce da carroça porque está pesado.
Quem está em cima da carroça só critica. Glória a Deus, um ai, 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 alguma coisa? Quem está em cima da carroça só critica. Ah, deveria ser outro tema. Ah, deveria ser assim. Deveria nada. Desce da carroça para ajudar. É a marca do serviço. As pessoas querem servir desde que não gere incômodo. Nós tivemos, irmãos, em 2018, a Copa do Mundo. E foi a demonstração de como alguns cristãos ainda são mundanos. Veja, não é pecado torcer e até desejar que a seleção ou seu time de futebol ganhe. Mas chorar por um time de futebol, isso já beira a idolatria. Ai, ai, ai. Fecha as portas aí, pastor. Fecha as portas para ninguém sair. Tem pai que quando o filho nasce, a primeira providência dele é uma camisa, um boné, um sapato com o escudo do time. Mas vai levar anos para dar uma Bíblia e ler com o filho. Se você sabe o nome de todos os jogadores de futebol do seu time ou da seleção brasileira, e não sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus, a sua mente ainda é mundana. Veja, e olha que os jogadores da seleção e do time de futebol estão sempre mudando. O time de Jesus é o mesmo, tem mais de 2000 anos atrás. Glória a Deus, um ai, 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 alguma coisa aí, irmão? Se o Brasil tivesse ido para a final, no horário de culto, todas as igrejas à noite ficariam vazias. Aí você diz, pastor, isso só é uma vez em cada 4 anos. É exatamente isso. Nós só temos uma oportunidade a cada 4 anos para mostrar quem é a prioridade na nossa vida. Deixar de vir aos cultos por causa de uma partida de futebol revela o mundanismo que está no nosso coração. Se você não está disposto a abrir mão de uma partida de futebol por causa do Senhor, você jamais poderá dizer como o apóstolo Paulo, eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Você jamais terá as marcas de um soldado que esteve na guerra. Onde fica o chamado de Jesus quando ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Onde está o chamado, irmãos? Deus não chama ninguém para servi-lo em jornada de meio expediente. Ou você responde integralmente ao chamado, ou você não pode seguir ao Senhor. Porque no reino de Deus não tem freelance. Ou seja, quando eu estou disponível, conte comigo. Quando eu não tiver outra coisa para fazer, eu dou uma mãozinha. Quais são as marcas de um verdadeiro soldado? Quais são as marcas que um soldado carrega em seu corpo? As marcas de cicatrizes, mutilações, todo o serviço que prestou ao exército, a quem serve. O soldado que volta para casa assim, ele é recebido com honra. Imagine, irmãos, um soldado que volta do campo de batalha com os cabelos penteadinhos, com o uniforme limpinho, sem nenhuma mancha, toda a munição no cartucho. Eu temo que naquele dia, alguns cristãos chegarão diante de Deus intactos, penteados, limpos, porque nunca foram capazes de se desgastarem por amor de Deus e servir ao Senhor Jesus. Escute o que eu vou falar para você. Nós temos dons e serviços na igreja. Eu disse que nós temos os dons, mas também tem o serviço. Para que serve o dom? O dom, pastor Valmir, serve para edificar o irmão. Vamos trazer para o natural. Eu tenho 2 filhos, o Eduardo Júnior e o Evandro. Digamos que o Evandro é muito ruim de matemática. O Eduardo tem o dom da matemática. O que ele vai fazer com o dom? Vai ajudar o irmão com o dom.
Mas aí tem o serviço da casa. Qual é o serviço da casa? Tem que limpar o quintal. Para limpar quintal precisa de dom? Tem que limpar o quintal. É o serviço da casa. Então nós não temos problemas com pessoas que têm dom. O meu dom é cantar, deixa eu cantar sem problema, ensaia. Eu gosto de dançar, eu lá tenho um ministério lá chamado Kairos, que é de dança. Eu não tenho que ficar em cima deles para ensaiar. Agora, qual é o problema? É o serviço da casa. E qual é o serviço da casa? Ganhar, consolidar, treinar, enviar. Eu gostava muito de futebol, ainda gosto, mas era o meu dom. Eu era muito habilidoso, dizia que eu jogava muita bola, mas minha mãe falava assim, só vai jogar depois do serviço. Nós deveríamos fazer assim nas nossas igrejas, só canta depois do serviço, só toca depois do serviço, só dança depois do serviço. Diga para pelo menos 4, 5 irmãos aí, tem um serviço da casa. Toda casa tem serviço. Tem que capinar, tem que limpar, tem que lavar roupa, tem serviço. Mas na hora do serviço, o que as pessoas querem? Elas querem se esconder. Elas querem desfrutar do dom que tem, mas não querem fazer o serviço da casa. Mas eu vim aqui nessa noite para declarar que tem um serviço da casa. Falar algo para você com muito amor e carinho. Se o dom que você desenvolve não está ganhando ninguém para Jesus, você deve rever. A gente fica entretido com o dom. Mas aí, qual é o resultado do dom? Está ganhando? Qual é o resultado do dom? Está servindo de fato ao Senhor, à igreja? Então tem um serviço. E o meu medo, irmãos, é nós chegarmos diante do Senhor dizendo que somos soldados, mas intactos. Sabe, que naquele dia você compareça diante de Deus como o apóstolo Paulo dizendo, eu trago as marcas de Cristo. E por causa de Cristo, eu trago as marcas de um soldado. Quantos querem trazer as marcas de um soldado? Veja, para que o Senhor te chamou? Há um propósito. Digamos que o Simval e a Jéssica falem para Alice. Alice está pequenininha. E eles falam para ela assim, Alice, você vai tomar banho que o seu pai e sua mãe vão levar você ao shopping. Alice vai lá, toma um banho e agora fala assim, olha, agora você espera que papai e mamãe vão se arrumar. Enquanto eles vão se arrumar, Alice vai para a rua, para o portão. A rua não é asfaltada, choveu, está cheia de lama. Vem um carro e joga lama na Alice. Ela pode ir ao shopping? Pode ir ao shopping, não? O propósito original é ir aonde? Ao shopping. Mas aí a Alice agora tem que fazer o quê? Tem que tomar banho. Aí ela volta para tomar banho. E o banho está tão gostoso, o banho está tão quente, que ela esquece do propósito. Nós fomos chamados por um propósito, mas o diabo sujou a gente com a lama do pecado. O que é o banho? É o sangue de Jesus, é a salvação. Só que a gente vai para lá e está tão gostoso que a gente esquece de cumprir o propósito, esquece do serviço. Eu vim aqui para falar para você o seguinte, você já tomou a chuveirada no sangue do Cordeiro? Você já foi marcado com as marcas de Cristo, agora há um serviço te esperando, há um chamado te esperando. Alguém está comigo? Dá uma glória a Deus aí. Nós não poderíamos porque fomos sujos pela lama do pecado, mas já tomamos o banho no sangue do Cordeiro, e agora há um chamado, você não está nessa igreja por acaso, Deus não te colocou para ficar sentado aí, Deus te colocou porque Ele te deu um talento, Ele te deu um chamado, Ele te deu um dom, Ele te deu uma habilidade, você precisa colocar isso diante do Senhor. Se você quer, dá um glória a Deus aí, sacode esse irmão que está do seu lado e diga, pelo amor de Deus, desce da carroça. Terceiro lugar, qual é a primeira marca, irmãos? A marca propriedade. Qual é a segunda marca? Do serviço. Mas qual é a terceira marca? É a marca do sofrimento. O terceiro tipo de pessoa que recebia esse tipo de marca em seu corpo era o devoto de um Deus. Aquele que se dispunha a adorar a um Deus, muitas vezes,
colocava a marca do seu Deus em seu corpo. Isso era motivo também de muitos sofrimentos. O sofrimento era causado porque aquela marca, ela era um sinal de consagração. Era como Sansão. Seu cabelo era uma marca de sua consagração. E por causa disso, o inimigo o tempo todo tentava quebrar a sua consagração a Deus. Essa é uma dura verdade do Evangelho de Cristo. Quanto mais consagrado ao Senhor você for, mais você irá sofrer por amor a Jesus. Porque o mundo entende alguém que se consagra ao futebol como Pelé. O mundo entende. A história de Pelé diz que ele permanecia no campo treinando exaustivamente, mesmo após todos irem embora para corrigir alguma deficiência que ele teria identificado. Quando contundido de uma perna, ele passou a treinar com a outra perna. Isso lhe deu habilidade para chutar com as duas. Esse tipo de consagração o mundo entende. O mundo entende alguém que se consagra aos estudos. O jovem que abre mão do lazer para estudar porque deseja passar no concurso ou fazer um doutorado é ovacionado pelo mundo. Mas qualquer pessoa que queira se consagrar a Deus será criticada, vai sofrer perseguições, será chamada de fanática e vai sofrer por causa da sua consagração. A família entende que você não compareça à festa de 15 anos da sua sobrinha se você for um executivo de uma empresa e tiver uma reunião importante. A família entende se você não for ao churrasco de aniversário, se você for um médico e estiver de plantão naquele dia. A família entende se você não for ao passeio no feriado, porque você está estudando para a prova de um concurso que você fará no dia seguinte. Mas quantas famílias aceitam que você falte ao almoço, porque você tem um compromisso com a igreja? Quando a gente falta um compromisso lá fora porque tem um compromisso na igreja, o que eles vão falar? Não considera a família. Está vendo aí? Fanático. Vão chamar de fanático. Vão dizer que você não tem mais consideração. Vão dizer que você não tem mais família. Vão criticar, acusar. Isso vai lhe gerar o quê? Perseguição, sofrimento. Por isso o cristão genuíno levará em seu corpo as marcas do sofrimento por causa de Cristo. Mas olha, isso é graça de Deus também na nossa vida. Alguém dá uma glória a Deus aqui? E por favor, eu não estou querendo dizer que você nunca vai, nada disso, por gentileza. Nada disso. A igreja tem que ser bênção lá fora. Só quero fazer um paralelo. Que quando uma pessoa é médica e ela vai para um compromisso dela e larga qualquer outra coisa, ela é ovacionada. Mas se alguém deixar algo lá fora porque tem um compromisso da igreja, o que eles vão falar? Vão criticar. E isso gera o quê? Gera sofrimento. Mas isso é graça de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Alguém está comigo? Dá uma glória a Deus? A história dos primeiros missionários batistas que vieram para o Brasil conta que em 1822, quando chegaram para o Brasil na cidade de Salvador, William e Zacarias Taylor, eles tiveram muita dificuldade na evangelização por causa do catolicismo. E um dia William saiu para evangelizar, Taylor ficou em casa. E o que William recebeu? Uma pedrada, porque estava evangelizando. E quando ele chegou em casa e foi falar para Taylor o que tinha acontecido, Taylor falou assim: por que eu não fui para receber essa pedrada também? Porque ele entendia que isso aí, a graça e glória de Deus na vida dele. Irmãos, se eu for para a cadeia porque aprontei, não tem glória. Mas se eu for para qualquer lugar porque estou fazendo a vontade de Deus,
tem glória de Deus para a minha vida. Haverá recompensa. Alguém está comigo dando glória a Deus aí, irmãos? Olha que coisa poderosa. Muitas pessoas sofrem de paixão, outras sofrem por causa do pecado, mas quantos cristãos estão dispostos a sofrer por causa de Cristo? Você já leu a biografia dos apóstolos de Cristo, como eles morreram? Já viu? Irmão, só coisa horrível. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. O que você hoje sofre por amor a Cristo? Qual é o seu sofrimento? Qual é o nível de perseguição que a gente tem? O sentimento de autopreservação está dominando o mundo, mas nós temos que gastar a nossa vida pelo Senhor. Quando a gente se consagra à obra, a gente sofre pelo encargo que temos à obra de Deus. Alguém está comigo, dando glória a Deus aqui, irmãos? Qual é a marca do devoto? A marca do devoto é a marca da sua consagração. Eu quero finalizar esse momento. Você jovem, a todos que estão aqui, mas você que é jovem, adolescente, consagre a sua vida ao Senhor. Talvez alguns jovens vão querer desfrutar de tantas coisas, mas você vai declarar lá para eles: eu tenho a marca de Cristo, eu sou um soldado de Cristo, e a minha vida é consagrada só a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Dizem que um dia o pastor estava pregando, e no final ele fez o apelo. E tinha um homem lá atrás. Esse homem só tinha metade do corpo, pastor Simval. Quem nessa noite gostaria de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Quem gostaria hoje de receber a marca de propriedade? Quem gostaria hoje de receber o uniforme do soldado de Cristo? Quem gostaria hoje de ter a sua vida consagrada ao Senhor? E diz que aquele homem saiu lá de trás, se arrastando, chegou aqui à frente. Ele perguntou: pastor, Deus aceita a metade de um homem? E o pastor falou assim: Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Por quê? Porque com Deus é tudo ou nada. Irmãos, eu fico, desculpe aqui, talvez o meu desabafo, a minha alma gritando, mas eu fico assim de boca aberta, porque hoje tem muito crente que mudou o tempo e não vai para a igreja. Machucou a unha, não vai. E você olha lá nas matérias de escola de samba, o cara está lá, começou a mão sangrando, ele não larga. A menina está lá sambando, o salto quebrou, ela não fala: ih, vou embora. Não, vai descalço mesmo. E os crentes? E nós? Qualquer coisinha, pastor, não quero mais. Não gostei do jeito que o senhor falou comigo. Pois é, o patrão falou assim contigo, você não pediu demissão. Dá uma glória a Deus, um ai, 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 alguma coisa aí, irmão? Ninguém me manda. Aqui, né? Que o policial na rua fala assim: para, tu para. Mas aqui ninguém me manda. Que exército é esse? Eu tenho um amigo major do exército. Abriu mão para servir a Deus, ele é pastor. Mas ele falou o seguinte, que ele ficou chocado. Porque lá no quartel, ele dava uma ordem, todo mundo o submetia. Ele veio para a igreja achando que esse exército era mais obediente e ficou decepcionado. Mas hoje há um chamado para nós. Você já foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Você já tem a marca do Cordeiro na sua vida. É indelével, não sai mais. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus já te revestiu aí com uma couraça. Você também é soldado do Senhor. Mas agora a gente precisa crescer, elevar o nível que ser consagrado ao Senhor. O que é alguém consagrado? Nada vai me tirar do foco. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Amém ou não amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra
não volta vazia, mas antes cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Tem pessoas que trouxeram a marca dos vícios, dos pecados, a marca de coisas erradas que fizeram, mas nós queremos trazer as marcas de Cristo na nossa vida. Que o diabo nos respeite, tema a nossa vida, porque olha em nós e vê a marca de que somos propriedade exclusiva de Deus. Que também sejamos soldados, que a nossa vida esteja à disposição. Pai, tira toda a passividade. Meu Pai, como nós falamos aqui de uma maneira alegórica, que possamos sair de cima da carroça para ajudar a fazer a obra. Ajudar, meu Pai, naquilo que nos compete fazer, e que a nossa vida seja totalmente consagrada ao Senhor. Pega as suas mãos aos céus, se disponibiliza para Deus agora, nessa noite. Você é jovem, você é adolescente, você que sente que tem um chamado de Deus na sua vida, é hoje. Hoje Deus sela esse chamado na sua vida. O diabo não vai impedir, o diabo não vai abortar o plano que Deus tem para a sua vida. Você é alguém separado desde o ventre da sua mãe, assim como Jeremias. Você foi santificado, você foi consagrado ao Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.